Então, sujeitos e sujeitas. É, algumas coisas não foram analisadas porque não foram analisadas por vocês, algumas coisas não haviam sido analisadas por mim porque eu achei que não eram exatamente o caso e não eram exatamente necessárias. Como essa questão de eventualmente, se eventualmente a pessoa obedece e ela não precisa de dinheiro, por que eventualmente ela vai buscar dinheiro? Né? Só se ela gostar de dinheiro ou se ela gostar da atividade. Então, não, vamos lá. Claro que eu eventualmente sabia que eu não precisaria trabalhar se eu obedecesse. Só que a minha premissa era de que, peraí, se eventualmente eu obedeço a Deus, e há algum tipo de questão financeira, se eventualmente, por exemplo, estou no ministério dentro de igreja, embora eu não concorde com a doutrina, mas vamos que eu estivesse na igreja, eu posso voltar para a igreja, de repente fico lá. Eu acreditei, e não é uma possibilidade que vocês parecem ter visualizado, que na verdade eu seria sustentado pela igreja. Então essa seria uma alternativa. Então já eu também falei, me lembro que eu falei no vídeo do Neto, que justamente, que veja só o que eu falei no vídeo do Neto, um vídeo que eu respondi ao Neto. Eu disse que se eventualmente eu obedeço a Deus, a fonte se torna diferente. Eu acabo possuindo uma fonte financeira que realmente desejaria ajudar. Aí sim, que inclusive poderia ser, talvez, a igreja nesse caso. Já que eles falavam que as pessoas não estavam mais lá e que alguma coisa, as pessoas que incomodavam. Né? Aí daí, quando eventualmente fui verificar se as pessoas não estavam lá na igreja, aí veio outro pessoal, não, covarde, não sei o quê. Não, mas eu queria voltar a ajudar, mesmo que as pessoas estivessem na igreja, porque eu sabia que estavam. Eu queria voltar a ajudar apenas por causa dos meus filhos espirituais. Era essa questão que estava pegando. Daí vocês pensam, mas se ele volta, ele não precisa mais de dinheiro. Então, depende. Porque eu achei que a minha sustentabilidade financeira, como eu falei, seria feita pela igreja. Mesmo obedecendo. Justamente, porque se eu obedeço a Deus, para mim, uma das possibilidades de resolução do problema é que altera a fonte financeira. Aí eu não recebo mais dinheiro de quem não quer dar, como no caso dos meus pais. Então era essa a questão, de quem não quer dar para esse tipo de atividade. Como seria a atividade voluntária. Então, era esse o cálculo que eu estava fazendo. Havia possibilidade de alteração de fonte financeira. Era essa uma plausibilidade. Essa era a plausibilidade. E até. Bom, deixa quieto. Deixa quieto por enquanto. Então, era isso que eu estava visualizando. Né? Eu não estava visualizando, eu vou voltar eventualmente para a igreja. É, se eventualmente continuar eu estando na igreja com a mesma fonte financeira da minha mãe, continua havendo possibilidade de injustiça, porque se eu cometo um pecado, tudo aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores. Posso perder uma parte de fonte financeira, as pessoas podem não querer, as pessoas que sustentam podem não querer dar, já que não estou executando a atividade que elas querem. É, questão processual, poder eventualmente receber dinheiro com base em fonte ou com base em motivo, que eu não concordo. Inclusive disseram aí, não, mas se no final você não tem problema, você não recebe dinheiro. Claro, mas eu achei que eventualmente eles forjaram, e ainda acho que pode haver forjação de prova nesse sentido. Uma prova falsa com o objetivo que eu ganhe dinheiro com fonte injusta. Tentando caracterizar alguma coisa. Claro, mas essa era a plausibilidade. Mas se você não tem doença, você não tem problema. Claro que não. Mas é que o ocultismo pode forjar provas. E eu não gosto disso. Há possibilidades de interferência no ocultismo. Eu não concordo. Eu tenho medo justamente que o ocultismo forge situações. Forge situações. Independentemente de qualquer questão de prova. Pode acontecer. Infelizmente, a justiça acaba sendo um instrumento de interesses injustos. A justiça se transforma num instrumento de interesses injustos, o que pode acontecer. Eu tenho medo. Então, descaracterizando o argumento. Mas se eu surgiu um psicólogo, sei lá, acho que um psicólogo na internet, se você não tem doença, se você não tem problema, você não tem como caracterizar a doença. Depende. Depende do que eventualmente fizerem contra a minha pessoa. Então veja como tem vários métodos, vários medos aqui. Eu achei que, em relação ao retorno da igreja, não é questão, agora você não precisa de dinheiro. Não, é que seria alterável a fonte financeira. Se altera a fonte financeira, aí eu não preciso trabalhar, porque daí eu vou, mesmo que eu cometa algum tipo de pecado, essa é a questão, mesmo que eu cometa algum tipo de pecado, eu tenho proteção, porque o dinheiro já não é mais dos meus pais. O dinheiro decorre
da minha participação em ministério. Num primeiro momento. Em primeiro momento. Ou não, nem só. Da minha participação em ministérios, mesmo que o dinheiro não viesse da igreja. Poderia vir de qualquer outra fonte que, eventualmente, aí seria, de alguma forma, seria ajuda. Até porque a acumulação de dinheiro na igreja eu não concordo. Não, também por isso. Mas imaginando que haveria outra fonte. Se eventualmente eu continuasse em algum ministério, mesmo não concordando com algumas práticas da instituição. Já que haveria alguns problemas para se resolver, não é mesmo? Então é isso. Uma vez que a Bíblia estava falando isso. Tá? Uh, tá. Isso em relação à questão financeira. Então, deixa eu continuar aqui, peraí. Mas a questão é que se eu obedeço a Deus, a fonte financeira se transforma ou vai para outra que aceite ser uma fonte financeira para as minhas atividades. E esse é outro problema, porque se eventualmente eu continuasse sendo sustentado por uma empaia em relação, não importa que eu obedeça os mandamentos, mas se eventualmente eu cometo um pecado, eu tenho aqui um risco de ser criticado, ou mesmo os riscos que eu já falei. Se eventualmente há alteração de fonte financeira, esse risco diminui muito, porque há a possibilidade de pecado da minha parte. Então é isso que eu estava levando em consideração. Eu não estou imaginando aqui que os caras fariam um raciocínio forçado, como talvez alguns intrépidos de plantão, fariam um raciocínio que se eu retorno à atividade, automaticamente eu estou obedecendo 10 mandamentos. Que era um raciocínio forçado. E que se acontecesse, sim, eu não teria nenhum medo financeiro. Mas quem é que disse que haveria continuação de comportamento? O meu pensamento não era o desses caras. O meu pensamento é, se eu pecar, serei criticado? Se eu pecar, perderei proteção espiritual? Mesmo que eu perca proteção espiritual, por isso eu já não posso mais ser criticado. Porque daí, nesse sentido, eu teria... A garantia financeira não poderia mais ser criticada por quem quer que for. Ou mesmo não haveria também perda de proteção financeira. E também respondo aí ao argumento do professor Tite, e ele pega e diz o seguinte, não, porque eventualmente todo trabalho tem começo, meio e fim. Bom, vincule-se ao seu trabalho. Todo trabalho tem começo, meio e fim? Bom, pode ser, mas você deveria completar, né? Não confunda todos os trabalhos existentes no mundo, seu Tite, com o término do seu ciclo na seleção brasileira. Nem tudo se avalia pelo seu ciclo, nem tudo se avalia se colocando na centralidade. Tem pessoas que têm começo, meio e fim de seus trabalhos, e o trabalho durou muito mais tempo do que 6 anos. Né? Talvez até o final da sua própria vida. Né? No caso, pode não ser a situação do Tite, mas que passou aí à frente da seleção brasileira durante 6 anos. Mas se o seu trabalho dura 6 anos, o trabalho das pessoas pode durar muito mais. Então, o começo, meio e fim pode ser algo alterável de pessoa para pessoa. E sim, eu até discordo. Eu acho que muitas vezes eu falo, eu vi um argumento esses tempos atrás, porque havia um pessoal questionando, acho que eu talvez tenha questionado isso também, no sentido de, você eventualmente é que nem andar, ser treinador de futebol é que nem andar de bicicleta, você não, que nem andar de bicicleta, você não desaprende. Então, no sentido de que o treinador de seleção que fica muito mais tempo parado, né, não está a princípio treinando o tempo inteiro, embora esteja acompanhando jogos e fazendo algumas coisas, em relação ali à questão da CBF, ou mesmo decidindo outras coisas, talvez ajudando a decidir algumas coisas sobre o futebol nacional, embora não sei se deva fazer isso, mas talvez seja uma alternativa do treinador da seleção brasileira. Como ele não está treinando, a princípio ele não está fazendo outra coisa. Mas não é que a gente desaprende, é que no final é que nem andar de bicicleta. Mas esse é um argumento retórico. Quem é que disse que se você treina durante muitos anos, depois vai para a seleção brasileira e fica muito tempo sem fazer nada, necessariamente você não vai desaprender? O desaprendizado é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não adianta dizer que não é. Pode não ter acontecido com todo mundo, pode não ter acontecido com o Tite, mas é uma plausibilidade. Então, não se pode responder questões objetivas com retórica. Você tem que, então, se for assim, que nem andar de bicicleta, pergunta para um psicólogo e verifica se existe, ou um pedagogo e verifique se existe com ele a possibilidade de desaprendizado ou não. Então não adianta responder assim. Não adianta dar chilique. Então, adianta dar chilique. Só que no meu caso, vocês também não chilique. Só que no meu caso, eu não levei em consideração a possibilidade de comportamento perfeito. Eu levei em consideração a possibilidade. Peraí.
Se eu retorno para a igreja, eventualmente, para algum ministério que eventualmente precisa resolver, a fonte da sustentação pode ser alterada. Porque se continua a mesma fonte de sustentação, sempre vai ter o risco de crítica, ou o risco de perda de dinheiro, ou o risco de ganhar dinheiro por fontes erradas, já que estão ameaçando isso mediante processo, ou o risco de. Ou que, na minha visão, poderiam ser erradas, pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Ou mesmo, inclusive, uma outra possibilidade que eu concordo aqui, é até perder parte do dinheiro da herança, porque eventualmente é o que diz Salomão. Porque ele diz que, eventualmente, uma parte da herança ficará com uma pessoa, outra parte da herança ficará com a pessoa que era mais sábia do que ela. Tudo bem. Mas há a possibilidade, então preciso me programar em relação a isso. Ou mesmo tentar evitar que aconteça. E o argumento desses caras é o seguinte: no fundo, de alguma forma eles querem meter mão de dinheiro, ou parece que sim, pode ser que eu esteja errado. Mas o argumento deles é o seguinte: bom, o Alex, de alguma forma, precisa trabalhar para ter o dinheiro da herança, porque eu não sabia disso. Né? Precisava trabalhar para receber o dinheiro da herança, eu não sabia disso. Eu sabia que o cara não pode ser tão loucão da cabeça. Mas eu não sabia que o cara precisa trabalhar para receber o dinheiro da herança. Mas vamos lá, o que ele diz assim? Não, no fundo é como se esse é um argumento implícito. Talvez um argumento retórico, talvez não. Então vou colocar esse argumento como possibilidade. O argumento deles é o seguinte: precisamos mais do dinheiro do que ele, porque eventualmente ele não trabalha. Então tiraremos dele. Tiraremos o dinheiro dele. E por outros motivos também vão ficar aí enchendo o saco em relação à questão financeira. Então é isso aí. Eles estão falando assim, não, se ele volta automaticamente ele obedece os 10 mandamentos. Bom, não necessariamente. E outra, eu achei que a minha fonte financeira seria outra, se eventualmente eu retornasse ao ministério. Só que o pessoal voltou a criticar. Se de repente não criticasse se eu estivesse na igreja apenas para resolver o problema, pode ser que fosse alterável a fonte financeira. Aliás, pois é, mas é verdade, já deveria ter acontecido isso antes, porque como eu já tinha a ideia de voluntariar antes, porque o trabalho pode ter começo, meio e fim de maneiras diferentes, pode ter turbulência no meio do caminho, seu Tite. Como eventualmente eu já planejaria voluntariar antes, a fonte financeira já deveria ter sido alterada. Só que eu tenho que saber, eu tenho que receber o dinheiro. O dinheiro tem que ser passado para mim. E no valor que eu quero. Mas eventualmente tem limitação de valor. Tudo bem, você pode até limitar o valor. Mas se eu pedir o valor integral, ele tem que ser passado para mim, já que a propriedade é minha. Não é para, nós vamos dar dinheiro para o Alex, segundo o nosso controle. Não, então segundo o meu controle, então o dinheiro não é meu. Se houve alteração de fonte financeira. Que eu acho que não teve. E outra, se teve, teria que ter sido avisado de maneira formal. Tem que ser tudo feito certinho. Né? Cadê a fonte financeira? Cadê o dinheiro? Pergunta novamente, cadê o dinheiro? Não adianta dar chilique. Claro que adianta dar chilique. Só que eu não sou o único que dá chilique, não é mesmo? O Veloso, o Crack Neto. Mesmo, aliás, não importa, porque mesmo que eu tivesse o comportamento total, talvez a obediência aos 10 mandamentos, não importa, a fonte financeira seria alterada. Por quê? Ela teria que ser alterada porque se houver pecado da minha parte, eu não estou usando dinheiro de quem não quer dar. Então, mesmo na hipótese de obediência total a Deus, eu teria que receber o dinheiro para não haver risco. Porque se eventualmente eu se acontecer de eu desobedecer, eu seria criticado por usar dinheiro dos outros e de pessoas que não querem usar, o que é uma injustiça, que na verdade com a minha obediência aos mandamentos, sim, se poderia resolver essa questão. Então, peraí, se eu obedeço mais ou se eu obedeço todos os mandamentos, a fonte financeira é melhor que seja alterada, para garantir o pecado. Para haver uma garantia de pecado para que não haja criticidade nesse sentido. Uma vez que haja alteração da questão financeira. Uma vez que haja alteração da fonte financeira. Porque daí, mesmo que eu peque, eu estou recebendo dinheiro de quem quer dar. Então, já vi o pessoal aí descontrolado. Não, meus argumentos são todos racionais. Não, porque o pessoal não, porque alguém está descontrolado. Pode estar falando, você repreendendo a pessoa. Eu não estou descontrolado. Não estou descontrolado. Estou tranquilo, tá certo. A questão do dinheiro é uma garantia para caso eu peque, não seja constatado que eu recebo dinheiro de maneira injusta. Para resolver a questão da justiça. E a obediência aos 10 mandamentos leva a isso também. Isso também é uma possibilidade. Eu obedecer aos 10 mandamentos, por exemplo, e a questão financeira é resolvida e eu não recebo mais dinheiro de quem não quer dar. Para atividades voluntárias. Porque o voluntariado
Para mim não terminou ainda, como diz o professor Tite. Não, para mim é começo, meio e fim, mas o fim pode demorar léguas de distância. Então calma aí. Durante muito tempo. Então peraí. Se vai continuar com o voluntariado para não caracterizar o dinheiro de maneira injusta, não importa que eu seja protegido por usar o dinheiro dos outros. Importa que se eu obedeço os 10 mandamentos, eu posso receber uma outra fonte financeira para que, caso eu peque, eu não seja criticado por usar dinheiro dos outros e, mesmo que eu não fosse criticado, mas por estar usando o dinheiro de quem não quer. Então, uso o dinheiro de quem não quer se eu cometo algum tipo de pecado. Pô, isso é ruim. Mesmo com os 10 mandamentos, se eu obedeço os 10 mandamentos e não sou criticado por isso, a fonte continua sendo injusta, porque a pessoa não quer investir. E aí, claro, ninguém é obrigado a suportar injustiça, ressalvando sempre que o uso do dinheiro pela minha pessoa nem sempre era um problema e nem sempre caracterizaria algo incorreto ou algo injusto, porque havia uma outra questão que é em relação à falta de capacitação. Uma vez que havia falta de capacitação, não teria como buscar dinheiro. Então, uma discussão paralela ou até superior, até vinha antes, né, da própria questão sobre justiça ou injustiça. Então, não era injusto em 2014 e mesmo em outros anos, com a fonte de vida impedida, utilizar dinheiro alheio. Só que, claro, qual que é o problema? Eles forçaram o processo. Não, por incapacitação, não é errado eu usar o dinheiro. Mas eles forçaram a incapacitação para que então eu usasse o dinheiro sucessivamente. Então sempre seria injusto. Então, na verdade, eles forçaram o processo. Ai, pô, peraí. Eu digo isso para ele. Peraí, o Alex está aqui no voluntariado por incapacitação. Para outras atividades. Pô, peraí. Então, e ele eventualmente acha que é injusto usar o dinheiro dos outros. Então, se for assim, só para atrapalhar o caminho dele, vamos eventualmente forçar a incapacitação sempre. E aí ele vai dizer, ele sempre vai poder usar, ele vai sempre poder, nem sempre poder, ele vai sempre dizer que vai poder usar esse dinheiro porque ele está incapacitado. Só que daí nós vamos sempre incapacitá-lo. Sempre incapacitá-lo mais, ele sempre vai precisar mais do dinheiro. E nós estamos forçando ele de alguma forma a sair da atividade. Claro, mas eu sou forçado, nesse caso, a sair do voluntariado, porque eles forçaram a incapacitação. Aí sim, mas aí é por outro motivo. Num primeiro momento, sim, se eu estou incapacitado, eu posso me incapacitar nas atividades. Voluntários não tem problema. Não é nada pecado. Discordo desses inconsequentes que dizem assim: não estou protegendo o país, como se fosse errado um jovem ir voluntariar. Para eventualmente restaurar a sua própria capacitação, decorrente de anos de provocação para quem isso aconteceu, ou por outros traumas que a pessoa tem. Só que daí a pessoa vai lá se restaurar, acaba sendo novamente impedido na fonte de vida, tendo forçado o trabalho. Se eventualmente esse cara está aqui para se recuperar, ele vai se recuperar sempre. Ele vai ficar num círculo vicioso, ele vai estar sempre se recuperando, porque nós sempre vamos estar atrapalhando, sempre vamos estar impedindo fonte de vida. Só que como há essa forçação de barra e há essa sucessiva geração de traumas, mesmo onde a pessoa está se recuperando, aí é motivo para a pessoa sair, claro. Não tem como ela continuar se recuperando mais num voluntariado, onde no final ela acaba adquirindo os traumas. Aí não faz sentido. Num primeiro momento faz, sim, o voluntariado é bom para resgatar. Ah, não, mas espera aí. Para eles, isso vai dar um mau exemplo para as pessoas. Não, então vamos fazer com que, se eventualmente o cara utilizar, que não é um mau exemplo, na verdade, mas eles acham que é. Vamos utilizar, então, o voluntariado para gerar mais trauma para a pessoa, aí ela, no final, vai ser um exemplo ruim, porque ela não vai estar se capacitando aqui, na verdade. Ela vai estar se prendendo cada vez mais. Quer dizer, essas pessoas estariam me prendendo cada vez mais, ou qualquer pessoa que fizesse isso. E aí, no fundo, ela não estaria capacitando. Aquilo que seria utilizado como método de capacitação, que é o voluntariado, nesse momento estaria sendo utilizado por esses caras como um método de aprisionamento. Então, aquilo que é para ser a capacitação gera o aprisionamento. Aquilo que é para ser a liberdade gera a prisão. Eles na verdade, como é que é? Eles colocaram, é como se fosse um veneno, eles envenenaram, né? Eles envenenaram ali. Aquilo que era para servir como libertação, eles envenenaram e transformaram em veneno. Para que as pessoas eventualmente não busquem esse tipo de libertação, que elas não busquem a libertação da atividade, elas não busquem a libertação em Deus. Para que elas busquem apenas a libertação na busca de conhecimento ou apenas ficar ouvindo a palavra dele. Ou no próprio trabalho secular. O que pode ser que não recuperar. Sendo que o voluntariado ajudaria sim no processo de recuperação, mas eles transformaram em fonte de veneno. Eles transformaram em veneno. Aquilo que era para ser a recuperação.
É, e daí com o objetivo. Não, então no final o voluntariado para ele vai ser ruim. Porque como é para ser algo que tem objetivo de capacitação, mas a gente vai fazer com que gere mais traumas, nós vamos fazer com que o voluntariado gere cada vez mais trauma, no final não vai gerar essa recuperação desejada. E nós não queremos que a pessoa de alguma forma se recupere aqui. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo. E é isso, no final transformaram ali o voluntariado como uma forma de veneno, uma forma de prisão para aquilo que era para ser a recuperação, acabou se tornando o veneno. E aí tá, a pessoa interessante, ela precisaria do voluntariado, de alguma forma ela se recuperaria, mesmo pelo seu próprio labor de responsabilidade, contra os argumentos inconsequentes dos demais, mas eles continuariam lançando trauma. Então, para eles não queriam liberar o voluntariado como capacitação, como recuperação. Vamos fazer com que o voluntariado sempre seja um trauma na vida da pessoa. Então vamos inverter o valor, vamos inverter o sinal. Se eventualmente é isso, ele sempre vai ter que ir no voluntariado para se recuperar, e aqui ele sempre vai receber o trauma. Então ele sempre volta ao voluntariado para recuperar. E daí eles estão tentando fazer um quê? Que a atividade secular seja a forma de recuperação. Quando não é. A atividade secular apenas pode ajudar também no processo de recuperação, como o voluntariado também podia. Só que eu acreditei que o voluntariado teria mais eficiência. E eu ainda mantenho a posição. Só que o voluntariado só tem eficiência se as pessoas não sacanearem. Porque se tiver gente que levantar impedimento de fonte de vida, vai machucar demais. E vai acabar servindo como trauma. Aliás, a atividade secular também pode ser trauma. Eu também já fui perseguido em atividade secular. Só que eu fui mais perseguido no voluntariado, o que era para ser libertação, o que era para ser salvação. Acabou gerando impedimento de fonte de vida. A igreja não pode ser utilizada com os interesses de. Os maus interesses de geral. A igreja não pode ser utilizada com o objetivo de se perseguir a cada detalhe, a cada passo que se dê, ficar impedindo fonte de vida. Não pode ser isso. Né? A igreja, eu usaria isso. Esse era o meu objetivo de ir para a igreja. Pô, que legal, vou para a igreja, vou me libertar e eventualmente posso até depois contar o testemunho para os demais. Não posso, né? Fui impedido de contar o testemunho, fui impedido de receber a cura espiritual na igreja. Não pelo meu comportamento, pela interferência dos demais, inconsequente interferência dos demais. Poderia ser mais um testemunho para favorável à igreja aí. Eles mesmos não querem que as pessoas eles não querem que as pessoas vão lá e recebam cura espiritual. Deus é bom.